Graça e paz, igreja. Bom dia. Mais uma EBD em casa e dessa vez nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente. Vamos fazer uma reflexão sobre exatamente essa proposta que está ali. Como nos tempos de Noé, uma interrogação. Por que isso? Porque nós vamos fazer um apanhado do comportamento social, como as pessoas estão vivendo nesse tempo em que vários sinais estão aparecendo. A gente costuma dizer que vivemos o tempo de Mateus 24, mas rodeado de coisas assim que estão acontecendo. Mas o comportamento social, ele está realmente como nos tempos de Noé? A sociedade hoje vive como nos tempos de Noé? Essa é a pergunta que nós vamos usar para iniciar a nossa reflexão de hoje, ok? Vamos lá. Em princípio, a gente vai lá em Gênesis. Vamos dar uma voltinha em Gênesis. Abra a sua Bíblia em Gênesis 6, no versículo 3, para você ter uma ideia de como que era a conduta do homem nos tempos de Noé. A propósito, Noé ele aparece na Bíblia a partir do capítulo 5, né? E aí no 6 existe o momento da ação de Deus, e no 7 o dilúvio propriamente dito, certo? Então, no capítulo 6, no versículo 3, você pode dar um pause, procurar na sua Bíblia e retomar. Ele diz assim, no versículo 3, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Isso porque o pecado já estava dominando, a sociedade era extremamente pecaminosa, não estava voltando nada os olhos para o Senhor. E o pecado, à medida que vai consumindo o homem, consome inclusive a sua expectativa de vida, né? Então, se você perceber, buscar os antigos, quantos anos viviam, 120 anos é muito pouco, né, para a quantidade de tempo que o homem vivia. Matusalém, 969 anos, para você ter uma ideia. Então, o pecado consumiu o homem a tal ponto que Deus disse, 120. E no 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja a que ponto chegou o homem. Ele já estava sendo totalmente conduzido pelo mal, totalmente conduzido pelo pecado. Então Deus já tinha percebido isso, que o homem ele já não caminhava tanto segundo a vontade de Deus. Ele caminhava totalmente da sua maneira, ele fazia as coisas segundo seus costumes, segundo a sua vontade, segundo as suas paixões. Isso foi consumindo, e todo o pensamento do homem, veja, somente estava inclinado para o mal. Então, o pensamento do homem, a conduta do homem, era uma inclinação para o mal, totalmente. Isso fez com que Deus tomasse atitude, de fazer a peneira, vamos usar esse termo assim, para promover, então, o momento do dilúvio, para que salvasse apenas aqueles que eram justos. E, veja bem, Noé foi o escolhido, né? Deus viu, Deus se agradou de Noé e da sua família. Mas veja, os homens só pensavam no mal, os homens só pensavam coisas ruins, né? E Noé construiu a arca, se você observar, foram 100 anos construindo a arca. E Noé sempre fazendo aquela ideia, aquela pregação de estou construindo porque Deus mandou. Imagina se as pessoas olhassem para Noé e dissessem assim, mas Noé, tu está maluco, Noé? Você está louco, aqui nem chove, você está construindo uma arca. E Noé, sendo fiel ao Senhor, confiando no Senhor, imagina os diálogos da época, como que devia ser, né? Como que Noé devia ser interpelado pelas pessoas andando. Noé, tu pirou, né? Noé, não faça isso. Noé, Deus é esse que está falando uma coisa tão absurda? Os tempos de Noé eram assim, né? Noé falando, talvez, né? Vamos pensar assim, Noé pregando, Noé anunciando, falando para as pessoas, cuidado, vem um dilúvio, Deus falou comigo, tal.
e as pessoas debochando, ironizando, que não é muito diferente do que acontece hoje, né? Então, nos tempos de Noé acontecia isso. Agora, hoje, acontece? Quando você diz que é cristão, o que as pessoas dizem? Como é a reação das pessoas? Veja, a sociedade está voltada para um pensamento totalmente anticristão, né? Eu vi alguma reportagem nos Estados Unidos, uma universidade cristã. Teve um grupo de ativistas que queriam derrubar uma cruz que tinha lá, porque a cruz era sinônimo de racismo. Então, na ideia deles, a cruz era racista, era homofóbica, então eles tinham que derrubar. Então, veja, a conduta do ser humano, ela está totalmente voltada, inclinada para o mal. Porque, veja, se você quer destruir um símbolo religioso, um símbolo cristão, vamos dizer assim, né? Que tipo de gente faz esse tipo de conduta? Que tipo de gente age dessa forma, né? Então, se a gente começar a observar em relação à maldade, em relação às coisas que acontecem hoje em dia, não é muito diferente daquilo que vivia nos tempos de Noé. E o mais importante, Noé era o cara que estava construindo a sua arca e as pessoas certamente ironizavam, mas não davam muita importância, né? Até olhavam assim com certa estranheza, mas tocavam a vida dela fazendo as coisas erradas e tal, né? Então, para vocês terem uma ideia, o livro do Gênesis ele traz um resumo nesse sentido. Como era o comportamento humano? Era um comportamento totalmente voltado para o mal, né? E aí, olha só, o que Jesus disse então? Se você pegar então a sua Bíblia, eu até convido você a acompanhar, né, a leitura, se você buscar lá em Mateus, no capítulo 24, né, e lá no versículo 36, acho que o slide não ficou muito claro ali, mas é um 36, tá? Mateus 24, 36 a 39, ele vai dizer o seguinte: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui Jesus está falando da sua volta. Ele está falando dele próprio. Ele está dizendo assim, ó, eu vou, mas eu voltarei. Só que daí, quando ele foi questionado, quando ele já foi questionado sobre quando será, ele já diz, ó, eu não sei. O dia e a hora eu não sei. Nem o Filho, somente o Pai. Então, é um ato que vai, um fato que vai acontecer. A volta de Jesus é certa, mas não sabemos nem o dia nem a hora, porque nem ele não sabe. Aí ele continua, no 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então veja, ali Jesus já está dizendo como será a sua vinda. Ele não disse quando, né? Ele não disse o dia e nem a hora, nada disso. Mas ele apenas disse como nos dias de Noé. E aí, quando a gente faz a reflexão de como nos dias de Noé, a gente entende assim, veja, Noé levou 100 anos para construir a arca. Então veja, há quanto tempo essa arca do nosso tempo está sendo construída? E quantas pessoas estão simplesmente debochando, ironizando e não estão nem dando muita ideia para a arca que está sendo construída? Quantas pessoas estão não dando importância, vamos dizer assim? Não estou nem aí, estão indiferentes, estão tocando a sua vida normal, mas a sua vida normal é inclinada para o mal, e não uma vida normal convertida. Veja, existe uma diferença entre a vida normal, inclinada para o mal, e a vida normal convertida. Então, as pessoas estão aí vivendo, fazendo as suas loucuras, achando como se não houvesse amanhã, como se nada pudesse impedir ela de fazer todas as coisas. Até para nós cristãos, assim, a gente entende que tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Tudo posso, mas nem tudo convém. Só que as pessoas, em geral, elas não pensam assim, elas vão vivendo a vida
forma desenfreada, sem um fundamento, sem valores, sem buscar algo mais, né? Achando que a vida é só aqui. As pessoas, elas não estão buscando o Senhor verdadeiramente. A arca está sendo construída. E para nós que somos, que entregamos o coração para Jesus, para nós que assumimos a identidade cristã, o próprio Jesus já deu sinais do que poderia acontecer quando chegasse o tempo, né? Ele, como diz, ele não diz o dia e a hora, mas ele dá os sinais. Se você for fazer um estudo do Novo Testamento inteiro, são vários sinais que acontecem. Não vamos trazer para hoje, para nossa conversa, porque são extensos e o vídeo ficaria muito longo. E o objetivo é fazer reflexões curtas aqui. Mas os sinais estão aí, inclusive fala-se na apostasia, né? Que é, assim, quase que um dos últimos movimentos. Todas as coisas, a vinda do Senhor, vamos dizer assim, ela não acontecerá enquanto não se levantar o anticristo. Mas aí são outras conversas e outros desdobramentos, né? Mas o importante para hoje, para a nossa reflexão de hoje, é entender que as pessoas viviam de forma indiferente. As pessoas viviam de qualquer jeito, as pessoas casavam, se davam. Então essa informação é Jesus que traz, né? Porque se for buscar lá no Gênesis, não vai ter essa informação. Mas Jesus traz essa informação adicional. Viviam comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veja, e as pessoas não perceberam. E aí veio a chuva e tal, assim é a vinda do Filho do Homem. Então veja, as pessoas estão vivendo a sua vida normal, elas não estão dando o próximo passo, que seria assim, ó, aproveitar o tempo para refletir, pensar, arrepender dos pecados, confessar ao Senhor, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e buscar a salvação. Não, elas estão indiferentes, né? Essa é a ideia. E aí, o Senhor disse que voltaria. Vou lá para os apóstolos que voltaria. Todo mundo ficou esperando. O Senhor foi embora, todo mundo ficou esperando. E é interessante que o homem, ele é imediatista demais. Então o que acontece? Ele quer que as coisas aconteçam logo. E nunca, não é uma coisa do nosso tempo, é uma coisa que sempre aconteceu. Então nunca o homem foi diferente. Mesmo com todos os ensinamentos, mesmo que o Senhor tenha dito assim para esperar, para se manter firme na fé, para não desanimar e tal, mas o homem quer, o mestre foi, ele vai voltar, então ele que venha logo. Que está na segunda carta de Pedro, né, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4. Dê o seu pause, pega a sua Bíblia, vai lá procurar e comece a leitura. E eu leio para você aqui. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, olha só, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha, Pedro falou que isso aconteceria nos últimos tempos. Isso é certeza que vai acontecer. Embora a gente sabe que pela história, pelos estudos, inclusive em outras leituras, as pessoas da época já esperavam. E aqui Pedro fala já para nós. Nos últimos tempos aconteceriam essas coisas. As pessoas escarneceriam, zombariam, né? E aí seguindo suas próprias paixões. Hoje não é diferente. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje não é diferente. As pessoas estão vivendo segundo as suas paixões e não segundo a vontade de Deus. E, inclusive, questionam sim. Não é de agora, como eu digo que não é de agora, é porque, se você observar e fizer uma pesquisa no mundo, muitos movimentos existem questionando o cristianismo, inclusive proibindo o cristianismo. Eu convido você a assistir uma trilogia, né? Deus não está morto. Exatamente porque as pessoas querem apagar a ideia da verdade de Cristo. Essa semana nós vimos o estado de São Paulo querendo
usar novas nomenclaturas para definir a passagem do tempo. Não é mais antes de Cristo ou depois de Cristo, mas antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas o marco inicial do que eles chamam de Era Comum é o próprio nascimento de Cristo, mas eles não querem usar o termo, eles não querem dar explicações sobre quem foi Cristo. Graças a Deus, né? Deus é bom, a internet bomba, os cristãos são muitos, o governo de São Paulo voltou atrás. Mas existe essa coisa da negação, existe essa coisa de questionar, de duvidar. E entre os questionamentos vem esse, assim, e a promessa? Vocês estão esperando Jesus voltar? Desde quando e até quando vão esperar? Né? Os nossos antepassados morreram e esperando e Jesus não voltou. Então muitas coisas vão acontecer. Esses questionamentos acontecem. Eu já fui testemunha de que pessoas questionam isso porque eu já fui questionado. Né? Há muito tempo já e graças a Deus não me lembro da resposta, mas assim, da época, né? Mas a pessoa se convenceu de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então não somos nós que regramos, não somos nós que dizemos quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. É a vontade de Deus, mas Deus que determina, porque Deus só falando, Ele criou o mundo, né? Faça-se luz. Então a palavra, né, é forte no que se refere a Deus. Então a gente não tem que ficar impondo para Deus quando vai ser, apenas confiar e aguardar. Então, nessa questão da espera, quando a gente é questionado, qual é a nossa conduta pessoal? Eu vou lá, no nosso íntimo. No nosso íntimo é se apegar realmente naquilo que diz no Salmo 23, no versículo 4. É importante a gente dar uma lida e perceber que ele é fundamental para a gente viver esse tempo de espera. Então, lá no meu íntimo, eu vou entender que, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, nesse tempo de espera, não devemos temer nada. Exatamente por quê? Exatamente porque nós temos essa convicção de fé que o Senhor está com a gente, que o Senhor está caminhando conosco, que o Senhor não nos abandonará, exatamente pelo fato de estar conosco. Né? E o Salmo 131 ele complementa essa ideia, ele te dá mais esse conforto. No versículo 2 e 3. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, quando você tem a convicção de que o Senhor está contigo, você tem essa sensação de estar protegido como no colo de uma mãe. Não existe lugar mais confortável, mais seguro do que o colo da mãe. A criança, quando nasce, a primeira providência que o médico faz é colocar ela junto da mãe. Né? Não é isso, percebam. E não é para tirar foto, não é para nada, porque eles sabem que existe essa situação de conforto. Porque o nascimento é um movimento, de certa forma, brusco, né? Ainda que seja natural, mas cria um estresse, inclusive na criança que nasce. E o médico que faz? Ele joga a criança para perto da mãe. E aquela criança, ela se sente acolhida e confortável. Esse é o sentimento íntimo que tem que estar dentro de você nesse período de espera. A convicção de que o Senhor está contigo, a convicção de que não vai temer nada, a convicção de que, estando na presença do Senhor, caminhando com o Senhor, você tem aquela sensação de segurança tal qual uma criança tem quando está no colo da sua mãe. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia que a gente tem que colocar na cabeça da gente, essa convicção de estar esperando o Senhor, sem
olhar para o relógio, sem cobrar o Senhor quando é que Ele vem. Não importa. O importante é a gente estar preparado. E aí, a gente diz assim, quais são as recomendações para esse período? E as recomendações a gente vai tirar da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 11 ao 22. E eu vou ler para vocês. Diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, que é o que se espera do cristão, né? Que ele edifique um ao outro. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Então veja, a primeira recomendação, que é uma série de recomendações, vem da primeira carta aos Tessalonicenses. Isso significa o quê? Vamos lá, para desdobrar isso daqui. Significa que nós precisamos dar um novo significado para os tempos de Noé. Porque lá, nos tempos de Noé, as pessoas viviam a sua vida normal. Mas é normal, lembra que eu tinha falado? Com o pensamento no mal. Dessa vez, o normal é o normal cristão. É o normal focado no Senhor. Então, nesse tempo em que estamos vivendo N coisas, pandemias, terremotos, explosões e tal, que parece que é o final dos tempos, que Jesus está voltando, e está voltando, a nossa conduta tem que ser como? Nós temos que viver o nosso normal. Então, os dias de Noé, sob o ponto de vista da família de Noé. A nossa vida tem que ser normal, do ponto de vista da família de Noé, e não do ponto de vista daqueles maus, que não estavam nem aí, que inclusive ironizavam Noé. Nós precisamos buscar a arca, construir a arca, bater o martelo, e aí as recomendações, as primeiras recomendações, vêm da primeira carta aos Tessalonicenses. Essa série de recomendações, sempre edificando uns aos outros. E aí o finalzinho, 22, é afastar do mal, não buscar o mal. Porque aquele povo do tempo de Noé já fazia isso, buscava o mal. E as consequências a gente já sabe. Mas aquele que se afastou do mal, viveu todas as recomendações que depois Paulo caminha, né, aos Tessalonicenses, aquelas recomendações todas foram vividas pela família de Noé. E a salvação veio, né? Foram guardados. E na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículos 7 ao 11, vamos ler. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dedique-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros,
sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então veja, senhores, é interessante que, se a gente questionar se a sociedade se comporta como nos tempos de Noé, é fácil responder, né? Agora, nós estamos nos comportando como as pessoas dos tempos de Noé, ou estamos nos comportando como a família de Noé? E as recomendações existem. Então não se preocupem. Jesus está voltando? Sim, nós cremos que está voltando. Quando? Não sabemos. Que dia? Não sabemos. Mas será como o dilúvio. De repente, do nada, começa a chover, a arca fechou, Deus fechou a arca e os salvos serão levados para o céu. Mas o que eu digo para vocês é assim: muitas coisas vocês verão na internet, muitas coisas vocês verão por aí afora, mas não é para se ter receio nem medo, é para se ter esperança, porque as profecias estão sendo cumpridas e não há razão para temor para aquele que crê. Então apenas viva, apenas seja movido pela fé, apenas deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa Deus estar à frente. E você não tem o que temer. Não tenha receio. Apenas viva segundo a vontade de Deus. E tenha certeza que a hora que tocarem trombetas, a hora que o Senhor vier, esteja preparado para estar junto do Senhor nas nuvens. Essa é a mensagenzinha de hoje. Vamos fazer um bom domingo. Forte abraço. Fique com Deus.